Agora, tem o lance do pênalti, que a gente não pode deixar de falar do lance que originou o gol do Arrascaeta. A bola bate no braço, né, do defensor. Qual foi o defensor do Grêmio que a bola bate no braço? Foi o Rodrigo Eli, que chegou. Do Rodrigo Eli. A bola bate no braço. Eu vou ser direto, Flávio Prado. Pilhado clubista, eu não marcaria pênalti. No lance de hoje eu não marcaria pênalti, já vi vários lances. É o que a gente fala de arbitragem no Brasil. Eu já vi vários lances iguais serem marcados o pênalti e vários lances iguais não serem marcados os pênaltis. Não tem critério nenhum. Agora, eu acho que nesse lance, não acho também que o Flamengo se classificou por causa desse lance. Não. Fez a vantagem lá. Mas o torcedor gremista tem razão de reclamar. Porque eu não achei pênalti. Sabe qual é essa cara? Você achou pênalti? Ah, imagina. Esse Braulio ele não sabe nada, ele não entende nada da regra. Quem? O Braulio, o cara que apitou, ele é incompetente ao extremo. O Porcari, que é nosso amigo, ele falou, pô, se eu sou o Renato, eu treino chute na mão dos caras, que ele marca. Ele não sabe nada, ele realmente não tem a menor noção da regra do jogo, ele não entende nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se esse lance fosse com o Klaus apitando, ele não marcava. Isso muda a coisa, muda o resultado. Ou seja, não tem critério. Não tem critério nenhum. Se é o Klaus, não marca. Se é o Wilton, não marca. Esse rapaz aí que não entende nada da regra, não conseguiu entender, ele marca. Mas isso é muito aleatório, a regra é uma só. Você não pode ter, num caso mais... Não, mas vem cá, a regra que você diz também... aí eu já questiono, que você fala o seguinte, mão dentro da área só é pênalti se for intencional. Sim. Mas aí também é lorota, Flávio, porque você vai perguntar pro jogador, meu querido, vem cá, você tava com o braço aberto porque você queria? Essa é a parte Mas não dá. interpretativa. Mas então. Mas Essa é a também parte interpretativa. eu acho muito delicado. Eu sou aquele cara, eu sei que tem a regra, mas eu defendo o seguinte, a mão tá aberta. Num lance claro, o jogador tá marcando de mão aberta, pênalti. Mas Pênalti, aí- porque aí você não pode interpretar se é proposital ou não. Mas- Agora, se ele abre a mão no movimento do pulo, como foi hoje, não. Se você... Pênalti. Eu Ele não pode pular de eu braço nunca fechado, discuto ele não as pode ideias pular das assim. pessoas. Eu nunca discuto. Seria legal se fosse assim. Até poderia ser. Eu só tô falando como é a regra. A regra fala que o cara tem que ter intenção de meter a mão na bola. Como você falou, eles acham que é natural o cara pular que nem múmia. Isso é antinatural. Pô, o cara tem que pular, ué, o cara tem que dar um impulso, ele abre o braço. O Alexandre fazia gol de cabeça pra caramba, você pulava assim, não sobe em lugar nenhum, não dá, né? É passarinho sem asa, pô, não dá. E ele não sabe, sempre tem um mínimo de compreensão, de malícia pro jogo. Esse cara deve ter sido aquele cara que empinava pipa em ventilador, nunca jogou uma pelada, o cara não tem a menor noção do jogo, ele não conhece a dinâmica do jogo, esse é o ponto, né? Alex, ele Flávio, te citou. mas ele não marcou não, viu? O VAR chamou ele. E ele vai e entra na do... Ué, mas aí ele vai na do VAR. Aí tem 4, 5 caras no VAR falando, né? De repente induziu ele ao erro ali, porque ele não mas marcou ó, na o hora, árbitro não. tem que ter personalidade, Alec Gol. Pô. Ele já teve de não marcar, né? Mas então, aí ele fala, não foi pênalti. Eu tô falando, Klaus Porque, não ó, marcaria. o que eu falo desse lance, não sei se você concorda, é que é um movimento do pulo. Ele não pode pular com o braço Na fechado. verdade, ele nem tá vendo a bola bater no Exato, braço o que é dele. pior ainda. Ele não tá vendo, né? Que raio de- A bola bateu no braço dele, ele não tá botando a mão na bola, Que né? bateu, acabou. Eu também achei um pênalti ridículo, Não mudou nada no resultado, mas poderia ter mudado, né? Confesso a vocês que nos últimos anos que eu joguei, a gente tinha... ia lá o controle de arbitragem, o pessoal dá aula pra gente lá, que logo quando começou o VAR, né? E esse foi sempre um tema bem debatido, né? Sobre pênalti, mão na bola, bola na mão. E pelo jeito que eu vi até hoje aí, os caras não conseguiram se ajustar sobre esse tema. Uma hora, foi o que você falou, Thiago, uma hora um lance desse não dá pênalti, nem o VAR chama, daqui a pouco o VAR chama, o juiz que não tinha dado o pênalti dá o pênalti, a gente realmente fica sem conseguir entender, né? O VAR veio para realmente dar legalidade ao futebol, né? Dar justo ao justo e... No Brasil ele tumultua. E não, exatamente, e não tá sendo. E não tá sendo... No Brasil, o VAR deveria estar debaixo de lona. É uma palhaçada. O VAR no Brasil é palhaçada. Circo, então. Circaço. Mas circo ruim, né? Circo mambembe. Circo vagabundo. Aquele circo que barro vai e leva tudo. Sabe? Não é Cirque de Soleil. Não. Que circo? É aquele circo vagabundo. Nada. Né? Que tem uma... Você que gosta, na primeira rodada da Premier League, marcaram um pênalti. Não marcaram um pênalti contra o Wolverhampton. Hoje, oficialmente, a Premier League já afastou o cara. Afastado. Errou. Não tem o CNM de lá falou, ô bonitão, errou, vai te catar, já tá fora da próxima rodada. O único aqui
que chegou a achar pênalti foi você, Fábio Piperno. Na hora eu falei, vai ser marcado. Falei, Não. Falei pro vídeo. Mas você falou que você acha que foi pênalti. Eu falei que é o seguinte, é um pênalti à brasileira. Esse pênalti aqui no Brasil é marcado, quase sempre é marcado. Então... Mas eu já vi vários assim não serem marcados. Do pulo, do cara no pulo, a bola resvalar na mão, eu já vi vários Ele não disputa com... Ele disputa... Não, mas muitos também não são marcados. Não, mas É uma a zona. maioria marca. Como se a regra fosse diferente. Até porque, veja, ele não tinha marcado e o jogo ficou mais 1 minuto lá com bola rolando e foi paralisado com bola rolando, inclusive ele foi lá ver. Aí o que ele vê? A coreografia do lance mostra o jogador do Grêmio disputando com o Léo Pereira. Exatamente. E na disputa ele tá com o braço aberto. O que na cabeça do árbitro brasileiro passa? Bom, ele assume o risco. Aí o cara vai lá e marca. Eu tinha certeza que ele ia marcar. Mas como o Flávio falou, não tem como o cara subir com o braço assim. Pelo contrário, é impulso. Exatamente. É igual dentro da área, quando o lateral vai cruzar, o cara que vem pela beirada vai cruzar, você vê muito do zagueiro botando a mão pra trás, cara. O cara fica totalmente sem equilíbrio. Exatamente. O cara tem que tirar o braço, porque se bater... Antes até dele ser chamado, quando eu vi o lance, falei, ele vai marcar. Tinha certeza Ele não que ele fosse marcar. nenhuma. Esse é vai se falar pouco desse erro. Mas por quê, Alex? 90% dos árbitros do Brasil marcam esse tipo de lance aqui. Mas vai se falar pouco porque o Flamengo classificou no jogo de lá. Esse pênalti praticamente não mudou nada. Mas se é um pênalti que o gol realmente classificaria o Flamengo, ia dar 10 dias de polêmica. Esse pênalti é a favor do Corinthians. Aqui no último, porque podia ser, era uma questão de escala, foi um coincidente. Ele marca esse mesmo pênalti a favor do Corinthians no último minuto, o Corinthians faz um gol, vai para os pênaltis. Olha o estrago que esse cara podia fazer. E não sabe interpretar, isso é que é assustador. O cara faz um trabalho que ele não sabe o que ele está fazendo. É inacreditável. Ele não entende a dinâmica do jogo, gente. Em vez dos caras irem dar palestra para vocês, e ok, é legal que vá, seria legal que dessem palestra. Olha aí, olha a foto aí, ó. Seria legal que dessem palestra pra Você vê que ele não tá nem olhando pra bola, né? Não tem a menor dinâmica, eles não entendem a dinâmica do jogo. Quando você fala, cara, não dá pra subir com o braço fechado, ele precisa entender isso. Se ele não entender que o cara sobe com o braço aberto... O braço dá impulsão pra ele. Lógico. Nem a dinâmica do corpo humano, não é nem do jogo. Não dá, exatamente. Mas ele não entende nada, é inacreditável. Pô, como é que o cara pode... Se ele tem reflexo pra meter a mão na bola de costas, com o jogo em movimento, ele tinha que jogar vôlei. Ele é muito bom de vôlei. É isso, porque isso tem na regra, né, Flávio? Que a mão tem que ser intencional. Foi o que eu te falei. Tem lances que você não pode dizer se é intencional ou não. Nesse você pode. O cara nem tá olhando, o cara tá pulando. Nessa não foi intencional. Aí você pode discutir. Tudo bem. Eu achei que foi intencional, achei que não foi tal. Agora não pode marcar um negócio desse. Quando a bola bate no cara... Quando o cara vai cair, que ele põe a mão aqui, a bola bate, o cara marca. Isso é um absurdo. O grande problema é que os próprios jogadores, eles não sabem... não é a regra, né? Eles não sabem, tipo... Como você mesmo falou, Thiago, essa bola aí a gente já viu marcar pênalti, como não marcar. O que o controle de arbitragem diz? Alguém tem que vir a público e tentar explicar pra nós, pros jogadores, pro torcedor, o que é mão e o que não é. O vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Arbitragem... Ele faz um videozinho, um patético, por sinal, toda terça-feira, onde ele só acoberta a arbitragem. Ele podia explicar isso. Ele tem Por que ele não marcou pênalti? É isso. Ele precisa explicar pro jogador, porque não foi intencional. Exatamente. E na regra tá que tem que ser intencional. Você quer apostar que ele, se gravar esse vídeo, ele vai defender a marcação do pênalti. E vai ser ridículo, porque aí eu quero ver o argumento dele. Ou ele vai falar que o braço tá aberto. Por isso que falta credibilidade, gente. Agora... É por isso que falta credibilidade. Não tem regra, não tem critério. Então, por isso que você pode botar chip, você pode botar um satélite da NASA nos jogos de futebol aqui do Brasil. Você pode botar o Diaba 4. A arbitragem no Brasil é questionável porque não existe um padrão, não existe o critério. Aí vem lá o mimimi, vem o bate-papo com o CNM, né? Ou o corporativismo do CNM. Enquanto não uniformizar, não padronizar e mostrar para todos que é desse jeito, dessa forma, dessa maneira, você pega milhões de exemplos e fala assim, nesse caso, nesse exemplo, vai agir e proceder dessa e daquela forma. Eu não marcaria pênalti, mas na cabeça do cidadão que está lá dentro da lata, do contém, deve ter passado a seguinte informação. Ora bolas. Deu a cabeçada. Tudo bem, para subir tem que fazer um movimento com o braço. Mas se essa bola vai em direção ao gol,
entraria ou não no gol adversário, então vão marcar um pênalti. Agora, a sorte é que o jogo lá foi 2-0. Imagina se fosse o gol decisivo de pênalti. É um gol que vale pelo menos 30 milhões de reais se fosse nessas condições, viu, Pilhado?